Paz do Senhor Jesus, amados. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Como tem sido bom, como tem sido proveitoso esse tempo de comunhão com a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 21, nós entendemos que Jesus já está iniciando agora o seu ministério. Jesus, após o batismo, após a escolha dos seus discípulos, Jesus então começa a trabalhar, começa a fazer a obra que Deus determinou que ele fizesse. E no versículo 21 do capítulo 1 diz assim: eles, Jesus e os seus discípulos, foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Entenda isso, irmãos, que lindo, que precioso é sabermos que o ministério principal de Jesus foi o ensino realmente, foi nos ensinar, foi trazer orientação para os seus. E eu e você precisamos entender isso, que assim como ele veio para ensinar, nós também precisamos fazer o mesmo. Aqueles que são cristãos, que estão servindo ao Senhor, você, meu irmão amado, você que tem esse chamado da parte de Deus, entenda que nós precisamos ser para depois ensinar. Nós precisamos fazer, mostrar a nossa obediência, mostrar aquilo que nós somos, chamar pessoas que venham até nós e começarmos a ensiná-los. Isso às vezes demanda um tempo. No caso do Senhor Jesus, foi relativamente rápido, mas pensando que ele já tinha 30 anos e que a ligação dele com o Pai, a união dele com o Pai era tão forte que ele transmitia algo do seu coração. E é isso que nós precisamos fazer. A boca vai falar do que o coração está cheio. Não transmita ensinos de homens. Nós não podemos ficar transmitindo coisas que para nós parecem ser boas, mas precisamos compreender aquilo que nos diz a palavra de Deus. O que será que Jesus estava ensinando os seus? O que será que Jesus estava ensinando naquelas sinagogas? Nós não nos diz nesse momento quais eram os ensinos do Senhor Jesus, mas diz que ele ensinava, e mais do que isso, que a sua palavra era diferente. Ele não ensinava como os demais conhecedores da lei, ele não ensinava com aquela, quem sabe, intrepidez, ousadia que os doutores da lei tinham, que sabiam como pregar, sabiam como falar, mas não, Jesus ensinava com autoridade, como alguém que tem autoridade, que tem conhecimento, que sabe do que está falando. Certa ocasião, os mestres da lei, os escribas perguntaram: de onde veio este conhecimento? Aonde ele estudou para falar desta forma? E aí, todos sabiam que Jesus tinha um relacionamento com o Pai. O próprio Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele diz o seguinte: Mestre, versículo 2, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode falar e fazer as coisas que tu falas, se Deus não for com ele. Então, o grande segredo do Senhor Jesus não era o conhecimento vasto que ele tinha, mas era a presença do Pai na vida dele. Ah, como eu e você precisamos tanto entender isso, que o que vale para nós não é tantas palavras, não são tantas palavras, irmãos, não é tanto conhecimento, mas é a presença gloriosa do Senhor em nós, que Ele venha sobre nossas vidas e que possamos então transmitir algo da parte de Deus, falando de Deus, na presença de Deus.
Isso é glorioso demais. Falando de Deus na presença de Deus. Assim era o Senhor Jesus. Assim estava Ele, ensinando naquele momento, naquela sinagoga, na cidade de Cafarnaum. E diz a palavra no versículo de número 23, que justo naquele momento, na sinagoga era a igreja dos judeus, um homem possesso de espírito imundo gritou. Vocês percebam, ali haviam mestres, ali haviam doutores da lei, ali havia tantas coisas, mas havia um homem que tinha um espírito maligno nele e que ninguém o incomodava. Mas quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a falar, então o que aconteceu? Aquele espírito, aquele homem que tinha o espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Oh, Lucachaia, que coisa gloriosa e maravilhosa! Os demônios reconheciam, os demônios sabiam quem era Jesus. O Jesus de Nazaré, o homem, o filho do carpinteiro, agora é reconhecido por aqueles espíritos malignos como Santo de Deus, como aquele que tinha autoridade sobre eles. Por isso é que Jesus dirigiu-se a eles e disse: cale-se e saia dele. Cale-se e saia dele. Foi a resposta de Jesus. O espírito então imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Este é o poder de Deus, esta é a presença de Deus que faz todas estas coisas, meus queridos irmãos. A presença de Deus em nós é o Espírito Santo em você e em mim que vai fazer com que o nosso ensino transmita algo ao coração daqueles que têm esse entendimento. Não são todos. Vocês sabem, o próprio Senhor Jesus pregando ali, os discípulos entendiam, os discípulos recebiam, os espíritos imundos reconheciam, mas aquela casta, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, não. Eles não tinham discernimento, eles não conseguiam entender que ali estava o Filho de Deus, o Santo de Deus. Eles não conseguiam ter essa compreensão. Então, meu amado irmão, que triste é ter conhecimento, ter sabedoria, mas não ter o discernimento da presença do nosso Deus. Quando Ele está numa situação, quando Ele está numa pessoa, quando Ele se manifesta em nosso meio. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É verdade, irmãos? Depois desse milagre, todos ficaram admirados, diz a palavra, e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam, não porque ele publicava, não porque ele falava, mas todos falavam a respeito daquele homem de Nazaré, de Jesus de Nazaré. Rapidamente toda a Galileia, a região da Galileia, sabia quem era Jesus, conhecia o Messias, conhecia o Filho de Deus, o Santo de Deus. Amém, amados? Oh, que maravilha! E o mesmo Jesus, o mesmo Senhor que andou na Galileia, o mesmo Senhor que operou em Cafarnaum, continua hoje operando na minha vida, na tua vida. Ele continua hoje agindo agora através de nós, fazendo obra que homem nenhum pode fazer. Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nós vamos orar nesse instante. Eu peço que você, neste momento,
Se prepare, entre nesse espírito de oração, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, sou grato a Ti por Jesus. Sou grato porque Tu enviaste o Teu Filho e Ele veio para nos ensinar, veio para nos mostrar o caminho, veio para nos dar, Senhor, o entendimento, a compreensão do Teu grande amor por nós, o tanto que o Senhor nos amou. Querido Pai, eu Te agradeço. Amado Senhor e Salvador Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Muito obrigado porque até hoje o Senhor continua falando conosco, chamando-nos, ensinando-nos. Obrigado pelo Teu Espírito que foi nos dado, Teu Espírito em nós faz as mesmas obras que o Senhor fez e conforme diz Tua palavra, ainda maiores do que essas o Senhor fará. Eu Te louvo, meu Pai, e nesse instante eu oro por este irmão, por esta irmã que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Eu clamo, meu Pai, que a Tua mão de poder esteja sobre eles e que saia a tristeza, a desesperança, este sentimento mau que está no coração desta irmã, deste irmão. Senhor, dê graça para que eles não se perturbem, mas eles saibam que o Senhor é Deus e tem o domínio e controle sobre todas as coisas. Nós viemos de Ti, estamos em Ti e iremos para Ti. Muito obrigado, Senhor, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um. Eu Te peço, eu Te agradeço, Te louvo. No Teu nome santo, Senhor Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus. Amém.